Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e estou aqui hoje para falar com você a respeito de um tema bastante interessante, que é o tratamento da hipertensão arterial. Nós já no vídeo anterior comentamos um pouco sobre causas e fatores de risco associados à hipertensão arterial, e nesse vídeo é uma continuação onde a gente vai responder as principais dúvidas, as 5 principais dúvidas que os pacientes têm a respeito de tratamento de hipertensão arterial. E aqui nesse canal eu trago informações de saúde de forma geral, com foco maior em saúde cardiovascular e hábitos de vida. Bora lá? Então, falando a respeito da nossa primeira dúvida, por quanto tempo teria que tomar a medicação para hipertensão arterial, ou seja, para pressão alta? Antes até de responder, de entrar nesse tema da medicação em si, gostaria só de fazer essa conexão entre o nosso vídeo anterior e esse vídeo, onde a gente falava sobre causas e fatores de risco. Então, quando a gente entra na seara de tratamento para hipertensão arterial, o primeiro ponto que a gente sempre coloca é o tratamento não medicamentoso. Ele é tão ou mais importante até, em muitos casos, do que o tratamento medicamentoso. Ele é pilar fundamental para o nosso tratamento de hipertensão arterial. E o que é esse tratamento não medicamentoso, né? Ele consiste em manter hábitos de vida saudáveis, manter um estilo de vida saudável que consiste em se manter dentro do peso, praticar atividade física de forma regular, alimentação saudável, não fumar, ingestão moderada de bebidas alcoólicas, o sono, quantidade e qualidade adequadas, gerenciamento do estresse e controle de doenças crônicas. Então, quando a gente faz esse combo de tratamento não medicamentoso, isso em si já ajuda muito a controlar a nossa pressão arterial, ou seja, a pressão arterial do paciente que tem ela elevada, tá? Então, esse é um ponto fundamental. A gente sempre trabalha o tratamento não medicamentoso e não é raro, aliás, é muito frequente que o paciente tenha um ou mais desses fatores que eu comentei que precisem ser trabalhados, seja o peso, seja a atividade física, seja a alimentação, seja o sono, enfim, até porque, por exemplo, até o sono, a apneia do sono é uma doença que ela pode ser causa em si, causa de hipertensão arterial. Então, às vezes, a gente tratando essa apneia do sono, a gente controla, às vezes, a pressão sem ter a necessidade de uso de medicação. Então, fazendo esse preâmbulo da importância, da relevância, da necessidade do tratamento não assim medicamentoso, tá? Um pilar fundamental, é a primeira coisa que a gente trabalha, a gente parte para falar agora do tratamento medicamentoso, tá? Então, naqueles pacientes que a gente avalia e a gente indica o tratamento medicamentoso, e pode ser que tenha um paciente, por exemplo, que a gente fala, olha, vamos só tentar mudar hábito de vida, e a gente depois reavalia e vê se precisa entrar com medicação ou não. Sim, às vezes pacientes jovens que não têm outras doenças, da hipertensão leve, seja uma elevação discreta da hipertensão arterial, a gente pode tentar por alguns meses fazer a terapia não medicamentosa e ver se isso é suficiente para controle da pressão arterial, tá? Mas em muitos casos a gente já entra com medicação de cara. Isso por quê? Porque manter a pressão alta de forma persistente, isso causa muitos danos no nosso organismo no médio e no longo prazo, aumentando a incidência de infarto, de AVC, insuficiência renal, entre outras doenças, tá? Então, manter a hipertensão controlada, isso é super importante. E quando a gente fala em si de terapia medicamentosa, a gente tem uma gama grande de classes de medicamentos distintos. Às vezes o paciente vai usar uma medicação em dose baixa, às vezes ele vai usar uma medicação em dose alta, uma combinação com 2, com 3 medicações, tá? Geralmente, quando a pressão do paciente ela já está mais alta, ou seja, ela não é uma hipertensão leve, a nossa tendência, até mesmo por diretrizes, né, brasileira e assim, internacionais, é que a gente já comece com 2 classes diferentes de medicação, tá? Que tem mecanismos de ação distintos e que vão atuar de forma cinética ali no controle da hipertensão arterial. E quando a gente fala especificamente do tratamento medicamentoso, uma lição que a gente precisa ter, que responde diretamente a essa dúvida, né, de quanto tempo eu vou ter que tomar o remédio, é de que a medicação
para tratamento de hipertensão arterial, ela não cura hipertensão arterial, ela controla a pressão arterial, tá? Ou seja, ela não é igual um antibiótico que a gente usa para tratar uma infecção bacteriana, a gente usa por 3, 5, 7, 10, 14 dias, enfim, e dependendo do tipo de infecção e o órgão acometido, né? E aí, aquela infecção bacteriana, ela está curada. Então, eu tenho um prazo determinado de tratamento, certo? Quando a gente fala de terapia medicamentosa para tratamento de hipertensão arterial, a gente sabe que esse tipo de medicação não cura hipertensão arterial, mas ele controla a hipertensão, tá? Então, ele controla essa pressão associada, obviamente, à manutenção de um estilo de vida saudável que a gente já comentou. Então, quando a gente fala de tempo, a gente nunca diz para o paciente o tempo que ele vai tomar, porque pode ser que tome o resto da vida, ad eterno, né? Pode ser que não. Em muitos casos, às vezes a gente começa com a terapia não medicamentosa e a terapia medicamentosa, e às vezes o paciente tem muitos hábitos de vida que podem ser trabalhados, o paciente trabalha bem esses hábitos de vida, e às vezes a gente reduz a medicação que ele está tomando, às vezes ele está tomando 2, a gente reduz para 1, às vezes reduz a dose, a gente pode fazer isso, porque a pressão está ficando melhor controlada, tá? Então, isso é um ponto importante, e às vezes até o paciente deixa de ser hipertenso. Casos, por exemplo, onde a hipertensão pode ser um quadro reversível, o paciente que às vezes tem obesidade grau 2, grau 3, que perde peso de forma importante, seja apenas com mudança de hábitos de vida, seja com uso de medicação, ou mesmo até com a cirurgia bariátrica, o paciente, às vezes, quando tem essa associação forte naquele paciente específico do peso como sendo causa da hipertensão arterial, ele perde peso de forma consistente, né, de forma relevante, isso faz com que a pressão ela fique melhor controlada e aquele paciente pode até deixar de ser hipertenso. Assim como, por exemplo, um paciente que tem apneia do sono e a principal causa da hipertensão arterial naquele caso é a apneia do sono. Tratando a apneia do sono, consequentemente, a gente pode ter quadro reversível de hipertensão arterial, tá? Então, o tempo, a gente não tem um tempo pré-assim determinado justamente por esse conceito de que a medicação não cura, a medicação controla. Obviamente, a gente tem que trabalhar todos esses hábitos e esse estilo de vida que eu comentei aqui com vocês, porque isso é super importante, tanto para reduzir a dosagem, o número de medicações que se toma, e até alguns pacientes podem deixar de ser hipertensos, tá? Não estou aqui nem colocando as causas secundárias de hipertensão arterial, em casos específicos também a gente vai conseguir identificar, tratar e também vai ser um caso reversível. Estou aqui me concentrando mais nessa questão dos hábitos de vida mesmo, tá bom? Partindo para a nossa segunda dúvida, os medicamentos para tratamento de hipertensão podem ter efeitos colaterais? Sim. Então, a gente tem, dentre a nossa gama de medicações, a maior parte é bastante segura, tem poucos efeitos colaterais, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tem os famosos que a gente chama de IECAs, que são os inibidores da enzima de conversão de angiotensina. E o mais famoso aí dessa classe medicamentosa é o captopril, a gente tem também o enalapril. A gente tem um efeito colateral frequente, relativamente frequente dele, que é a tosse seca. Então, a gente sabe que isso pode estar relacionado ao uso do captopril e enalapril, isso aí não vai prejudicar o paciente, não vai trazer nenhum mal assim, para o paciente, mas a gente sabe que é um efeito colateral. Obviamente, a gente tem opções que a gente pode fazer a troca aí da medicação por alguma outra medicação que não vai ter esse efeito colateral. Então, quando a gente fala de efeito colateral, o médico sempre, quando vai prescrever, ele faz aquela anamnese completa, pergunta sobre várias coisas, sobre alergias, sobre doenças prévias, sobre medicações que usa, justamente para tentar entender o que ele pode ou o que ele não pode prescrever, certo? E a partir desse momento em que se inicia a terapia medicamentosa, a gente vai ter uma observação um pouco mais ativa, entendendo às vezes se um ou outro tipo de efeito pode assim, às vezes aparecer e pode estar correlacionado ao uso de medicação. Então, se você começar algum tipo de tratamento para hipertensão arterial, isso serve para qualquer outra doença,
apresentar qualquer sinal ou sintoma novo que você não tinha e apresentou após o início da medicação, é super importante relatar isso ao teu médico, à tua médica, para que ele possa avaliar se aquele sinal ou esse sintoma está ou não está relacionado ao uso da medicação. Tá? Passando para a nossa terceira pergunta, posso parar de tomar os remédios para hipertensão se me sentir bem? Pergunta boa também. Não, não pode. Primeiro, porque muitas das vezes o paciente ele tem a doença, a hipertensão arterial, e ele não tem sintoma, e mesmo quando ele tem sintoma, o fato de se sentir melhor em uso das medicações e com todas as mudanças de hábito, sinaliza que a pressão está controlada. Mas se assim você tira isso, ou seja, se você deixa de controlar os hábitos, se você deixa de tomar assim medicação, a sua pressão sobe. Né? Então, é até importante esse ponto para a gente tocar em um tema a respeito disso, que tem muito paciente que fala assim, doutor, a minha pressão estava boa, eu não estava tomando remédio, não. E aí a pressão do nada sobe. Então, medicação para pressão tem que tomar todo dia e não pode esquecer. Um dia que você deixa de tomar, a pressão sobe. Às vezes ela não sobe naquele mesmo dia, porque tem algumas medicações que têm um efeito um pouco mais prolongado e agem em algumas vias específicas, mas a sua pressão sobe. Então, não pode deixar de tomar medicação, mesmo se você sentir bem. Se você sentir bem, isso é um bom sinal. Ou seja, se você sentir bem, quer dizer que você tinha sintoma antes, você começou o tratamento, não tem mais sintoma, então você precisa continuar tomando a medicação para você continuar se sentindo bem, porque, voltando àquele conceito, o tratamento medicamentoso não cura, ele controla, assim, hipertensão arterial. Então, se sentindo bem, precisa continuar tomando a medicação precisa ser tomada todos os dias, não pode haver falha, ok? Para a nossa quarta pergunta, tem algum tipo de dieta melhor para controlar a pressão alta? Sim, tem uma dieta que é bastante conhecida, que é a dieta DASH, ou DASH, se a gente for dizer em português, que é D-A-S-H. Traduzindo para assim, português, é uma dieta específica para combater, para se tratar a hipertensão arterial, tá? Você pode procurar ler mais a respeito disso. Se você quiser, eu posso até abordar especificamente a respeito dela em outro vídeo, mas é uma dieta com foco muito grande em prevenção cardiovascular e especificamente para o paciente hipertenso. A dieta mediterrânea também é uma dieta bastante adequada para pacientes hipertensos, mas especificamente a dieta DASH, D-A-S-H, é uma dieta que é focada especial para um paciente que é hipertenso, que foi testada e estudada em diversos estudos, mostrando a sua eficácia. E a nossa quinta pergunta, qual a importância da atividade, acredito que é a atividade física, né, no tratamento da hipertensão arterial? A atividade física ela é super importante. Primeiro, ela é um pilar fundamental para a prevenção da ocorrência de hipertensão arterial. E para o paciente que já é hipertenso, ela continua sendo muito, muito importante. A gente tem estudos mostrando isso. Paciente que tem hipertensão arterial e que pratica atividade física, e paciente que tem hipertensão arterial e que não pratica atividade física. Na prática, colocando atividade física ali dentro daquele cesto ali, digamos assim, né, dos outros hábitos e do estilo de vida saudável, quanto menos estilo de vida saudável eu tenho, mais assim remédio eu vou precisar para o tratamento de hipertensão arterial, né? Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Quanto mais eu tenho estilo de vida saudável, menos assim remédio eu vou precisar. Isso também se aplica especificamente à atividade física, tá? E a gente sabe que não só atividade física aeróbica, mas também musculação. A Organização Mundial de Saúde recomenda, no mínimo, 150 minutos semanais, divididos aí por pelo menos 3 vezes aí na semana, mas isso é o mínimo. Então, se você puder fazer mais, melhor. Se você puder fazer todo dia ou quase todo dia, pelo menos 50 minutos, 1 hora, e mesclando os tipos de atividade física, melhor. E se depois de algum tempo você ainda conseguir aumentar a intensidade da sua atividade física, ou seja, você começou, por exemplo, caminhando, às vezes fazendo um trotinho leve, se você ao longo do tempo for conseguindo se condicionar e você conseguir
correr, assim, por exemplo, a corrida ela vai trazer mais benefício do que apenas a caminhada. Então, quando a gente fala de atividade física, o tipo de modalidade ele faz diferença, a mescla de modalidades, a frequência, tá? Porque se você faz atividade física, o tempo e também a intensidade. Tá? Então, atividade física é importantíssimo. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que a gente falou com foco maior a respeito do tratamento de hipertensão arterial. Se você tem alguma dúvida mais a respeito desse tema, coloque aqui no chat, ou se você tem alguma outra sugestão que a gente possa também trabalhar para os próximos vídeos. Obrigado.